Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a essa aula. Eu sou a Raquel Aguineta e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa peça aqui muito fofa, muito linda, que é uma pasta para a gente carregar os materiais para o colégio, para a faculdade, para os nossos cursos de costurinha, para onde a gente quiser. Cabe aqui um caderno universitário, a agenda, dá para levar até documentos. Então vamos lá? A primeira coisa que a gente precisa fazer é escolher as estampas dos tecidos que a gente vai utilizar. Aqui eu fiz esse composê, que está tudo combinando. E para fazer essa parte aqui da frente, eu quis fazer um charminho, utilizando assim, brincando, né, com as próprias estampas aqui da composição. Então eu vou ensinar como a gente vai fazer essa composição aqui, essas costurinhas. Aqui eu tenho as 3 faixinhas, não estão na medida, que vocês vão ter aí disponíveis para vocês, mas é só para eu mostrar como que vocês vão fazer. Eu tenho o lado direito do tecido, então eu vou começar a costurar pela faixa maior, que é a faixa de baixo. Eu pego essa faixinha aqui no meio, que seria essa, e vou posicionar assim, lado direito com direito, bem alinhadinho, e fazer uma costura aqui definitiva. Depois que eu fiz isso, eu vou abrir, eu posso já levar para a máquina para passar e abrir a costura, ou então eu já venho com a outra faixinha, que é essa daqui, e vou colocar assim, bem alinhadinha também, e fazer uma outra costura definitiva. O que é a costura definitiva? É aquela padrão que a gente mais costuma utilizar, que é a de 0,75 centímetros, tá? Então, depois que eu fiz isso, ele vai ficar uma faixa única de tecido, como essa aqui, com a costura aberta pelo lado de trás. E aí, se eu quiser, eu posso cortar esses tecidinhos aqui com um pouquinho só a mais, para depois refilar na medida que eu preciso, na medida final, que é 32 de largura por 35 de comprimento. Feito isso, eu preciso fazer a estruturação. Eu já posso cortar o forro na mesma medida, de 32 por 35. Aqui eu decidi fazer com uma estampa só, essa é a parte das costas. E aqui eu vou utilizar a manta R2. Você pode utilizar também a manta R1. Então eu vou colocar o tecidinho aqui por cima. Eu sempre corto a manta com um pouquinho de espaço a mais, assim, entre as laterais em volta, né? Levo pro ferro para passar bonitinho, faço a costura de segurança em toda a volta e refilo bem direitinho na medida que eu preciso. Aqui já vai estar tudo pronto para a gente começar a montagem da peça, que vai ficar assim, olha, essa parte vai ficar igualzinha a essa, bem estruturadinha, pronta para a gente começar a trabalhar. Bom, eu gosto sempre de começar a trabalhar pela frente, mas isso não é uma regra. A gente pode começar pela frente ou pelas costas. Aqui, o que fica faltando a gente fazer? Uma decoração. Eu vou utilizar essa renda aqui de algodão. Você pode utilizar um bordado, um guipir e fazer um charminho aí na sua peça também. Eu vou colocar essa renda depois da estruturação, porque ela vai ajudar a segurar um pouquinho mais aqui na minha manta, esse tecidinho. Então eu posiciono aqui, faço uma costurinha bem caprichada, deixo ela bem certinha. Nessa parte aqui, eu já posso colocar as alças. Para colocar as alças, a gente precisa achar o centro. Então eu dobro aqui, alinhando pontinha com pontinha, faço um piquezinho, tanto na parte das costas quanto na parte da frente também. A distância que eu gosto de costurar as alças varia um pouquinho, sabe, de peça para peça. Então, vale muito usar a sua criatividade e testar a forma assim mais legal para você ou o espaço que você quer do ombro, se for o caso de uma bolsa. Mas essa daqui, a distância ideal entre as alças é de 9 centímetros, ou seja, a partir do meio, 4,5 centímetros para cada lado. Para fazer essa alça, a gente tem aqui um jeitinho especial, tá? Eu estou utilizando uma alça de algodão cru também. Cortei ela no comprimento de 30 centímetros
E eu fiz essa costurinha aqui, para ela ficar com esse charminho, olha que gracinha. Então, para ficar assim, eu vou marcar 5 centímetros a partir da ponta aqui. Se quiser marcar com uma caneta que apaga ou com o giz de costureira, mas tem que ser um material que você consiga tirar depois, que saia com o calor do ferro, tá? Eu marquei então aqui, olha, 5 centímetros para cá, 5 para cá. Eu vou dobrar, coloco o alfinete de novo para me posicionar direitinho, né? Porque a minha costurinha vai ficar a partir dessa marcação aqui. Então, a parte que eu vou costurar é essa daqui central só, daqui até aqui, com retrocesso no começo e no fim. Não pode se esquecer do retrocesso, que é muito importante. Então, essa alça vai ficar assim, olha, prontinha para ser aplicada no corpo da peça. Aqui, então, como eu tinha falado, né, a gente vai usar a medida de 9 centímetros, eu já achei o centro. Eu vou posicionar ela aqui direitinho, coloco um alfinete ou um prendedor. É importante que essa parte aqui da entrada da costura fique voltada para cima, tá? Então, eu posiciono aqui certinho. Já coloco aqui no outro lado também. E aqui na parte das costas, a gente vai colocar esse cordãozinho aqui, que é o que vai dar o fechamento no botão. Então, eu vou juntar as duas partes assim e vou fazer uma costurinha com ele bem centralizado aqui, olha. Uma costurinha de segurança, tanto para o cordão quanto para as alças, tá? É uma costurinha mais estreita, mais na beiradinha. Feito isso, o que fica faltando aqui? Eu colocar a minha etiqueta. Se você tem uma etiqueta com a sua marca, você pode colocar também, porque vai fazer propaganda do seu trabalho e é bem legal identificar. Então, você centraliza direitinho, aqui já vai estar pregada a sua alça, e você coloca a etiquetinha aqui embaixo, como eu coloquei a minha. Eu não coloquei aqui em cima porque aqui é o lugar do botão, então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, tá? O local mais legal para você colocar a sua etiqueta. Bom, agora vamos para a segunda etapa, que é a montagem. Só que antes, o que está faltando aqui? A gente fazer o forro, né? O forro, você pode escolher um tecido da mesma composição, é muito importante que ele esteja combinando, tá? Eu já cortei aqui na mesma medida e eu coloquei o lado direito com direito da mesma forma que está aqui, olha. Só que imaginem que é o forro, esse tecidinho aqui. Duas partes de forro, eu dobrei, como está aqui, o lado direito com direito. Aqui é a minha abertura. E aqui eu deixei uma pequena abertura para desvirar. Então, eu fiz aquela costurinha, começando aqui da lateral com retrocesso, finalizando com retrocesso. Deixa a abertura para desvirar de mais ou menos uns 10 centímetros, vamos conferir aqui? Pouquinho mais, 14 centímetros. E finaliza aqui com retrocesso também. E ele vai ficar assim, um saquinho com abertura maior e abertura menor aqui para desvirar a peça depois, tá? Então, o forro nós já preparamos. Agora, aquelas duas partes, o que eu fiz? Eu uni, elas já estavam prontas, vocês se lembram, né? Que eu deixei tudo prontinha, com o cordãozinho, com as alças, tudo certinho, a minha etiqueta. Eu coloquei elas bem unidas, lado direito com direito, e fiz uma costura inteira. É a famosa costura em forma de U. Porque ela tem o formato de U. Nesse caso, que é a parte estruturada, nós não vamos deixar abertura para desvirar. Ela vai ser costurada de uma única vez, costura definitiva, que é a última costura. Depois dessa não tem outra, tá? Então tá aqui a peça costuradinha, o meu forro. O que tá faltando agora? Quase lá, quase finalizamos. Aguenta só mais um pouquinho. Eu preciso cortar aqui, olha, as pontinhas da minha parte estruturada, para que quando eu desvirar essa peça, ela tenha um acabamento melhor.
Aqui no forro não é necessário, só se você quiser, tá bom? Então, depois dessa costura, eu vou desvirar a minha peça. Soltando bem essas pontinhas aqui. Então, a gente gosta de, além de empurrar com o dedo, usar algum palitinho que não seja pontudo, para não estragar a sua peça, né? Então, a gente tem que soltar muito aqui, ó, porque muitas artesãs se esquecem de soltar e faz a diferença no acabamento. Então, você dá uma empurradinha que o fundo vai todo para fora. Aqui, então, olha, eu tenho a minha peça, que vai ser a parte de fora, toda preparadinha já com os bordados, né? E eu vou fazer o quê? Eu vou vestir essa parte aqui com o forro. Vocês repararam que eu não desvirei o forro? Isso mesmo, ele vai continuar desse jeitinho, porque eu preciso colocar o lado direito do tecido com o direito da parte estruturada aqui. Então, é só a gente empurrar ele lá para dentro, procurando fazer o seguinte, já deixar ele na posição certa do encontro das costuras laterais, porque fica muito mais fácil da gente fechar essa boca aqui depois. Então, bem aqui, olha, a gente acha aqui, né, a costurinha e coloca costurinha com costurinha. Assim, bem acertadinho, já coloca um alfinete para não sair do lugar e vai ajeitando aqui, olha. Outro detalhe importante, a alça, as alças e o cordão do botão tem que ficar para dentro e não pode ser costurado torto na hora de fazer esse fechamento, tá? Então, coloca aqui costurinha com costurinha, bem alinhadinho, coloca alguns alfinetinhos aqui também, olha, para evitar que o seu tecidinho de forro vá lá para baixo na hora da costura. Só tem que tomar um cuidado para não se espetar, né? Porque isso é bastante comum entre nós, artesãs da costura criativa. Depois de tudo alinhadinho aqui, o que falta fazer? Fechar essa abertura, né? Então, eu vou fazer uma costura definitiva em toda essa volta aqui. Eu gosto de começar por aqui, olha, que é a parte da emenda. E eu costuro com essa emenda abertinha, assim. Faz um retrocesso no começo e no fim, tá ok? Agora a gente vai para a etapa final, que é a etapa mais esperada dessa aula, não é? E eu já trouxe aqui tudo certinho, tudo montadinho, pra gente fazer uma aula bem gostosa. Olha aqui. Eu já fiz a costura definitiva em toda essa volta aqui. E vocês vão reparar que tem uma pequena diferença aqui nesse forro. Eu tenho duas opções de fazer essa costura. Uma é deixar a abertura aqui na lateral e a outra forma, eu posso deixar a abertura aqui embaixo, como eu fiz com o forro anterior. Isso vai depender do pedaço de tecido que você tem aí. Às vezes você já tem 2 cortes e quer aproveitar e fazer a união, como eu fiz aqui. Ou você tem um corte só e quer fazer uma única vez, né? Ele vai ficar em forma de U, fechou, vai costurar só as laterais. Eu fiz dessa forma só para dar essa dica para vocês. Aqui tá a minha abertura para desvirar. Então, eu vou trazer com cuidado a peça para fora. Cuidado para não rasgar o forro, por isso que não pode deixar uma abertura muito pequena. E aí vai tirando com um pouquinho de calma, segura a ansiedade, né? Que a peça já tá nascendo, olha aqui que coisa linda. Solta as pontinhas do mesmo jeito, do forro. E ajeita bem o seu forro. Depois que você reparar que já tá tudo certinho, que não tem nenhum defeitinho, nenhuma costurinha fora, o que você vai fazer? Fechar essa abertura aqui com uma costurinha bem estreita, a máquina mesmo, ou com pontinhos invisíveis feitos à mão. Fechou a abertura, joga o forro lá para dentro, ajeita bem, deixa ele bem certinho, pode passar, principalmente aqui, olha,
a gente não vai deixar esse acabamento de forro aparecendo. O forro, ele vai lá para baixo, ó. Vai ficar escondidinho. Então, nessa hora, é muito legal passar para assentar essa costura. Coloca alguns alfinetinhos ou prendedores também, não tem problema. Esses que a gente usa na costura. Ou esses daqui, olha, de papelaria. Deixa tudo bem no seu lugar. E a etapa final é a costura de acabamento, que a gente vai fazer antes de colocar o botão, tá? A costura de acabamento nada mais é do que fazer uma costura aqui, rebatendo a costura anterior. É ela que vai dar esse acabamento aqui, olha, e vai impedir que o forro fique subindo tanto, né, na hora que a gente for retirar esses materiais. O cordãozinho do meu botão ficou aqui. Eu gosto de colocar o botão no final, com costura à mão mesmo, com agulha e linha. E essa costura, ela vai ultrapassar o forro. E eu vou mostrar aqui para vocês que não tem problema algum. Ele fica bonitinho também, fica bem discreta a costurinha. Uma costura à mão. Por que que é gostoso fazer assim? Porque se esse botão ficar meio feinho, meio gasto, às vezes a gente rala em algum lugar ou enjoou do botão, né? Aí a gente pode trocar sem problema algum. Não vai precisar desmanchar toda a peça para fazer isso. Então, o que vocês acharam da aula de hoje? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!